Jorge Jesus, um dos treinadores mais renomados do futebol, revelou recentemente que rejeitou 2 convites para assumir o comando da seleção brasileira. Atualmente treinador do Al Nassr, da Arábia Saudita, o Mister comentou em entrevistas que a possibilidade de dirigir a seleção do Brasil é um assunto que ainda chama a atenção. Em uma entrevista ao programa Bola na Rede, da emissora portuguesa Canal 11, Jorge Jesus foi questionado sobre uma proposta da CBF. Ele afirmou com sinceridade que recusou a oportunidade 2 vezes. Brasil, te remédio. Não quero falar nisso. Estava apaixonado pelo projeto que tinha. Tinha na cabeça ir à final da Champions e ao Mundial de Clubes. Vieram 2 vezes a Lisboa para me levarem e nunca quis, disse o treinador. Hora de falar sobre Jorge Jesus. O técnico do Al Nassr afirmou que recusou proposta para trabalhar na seleção brasileira. É uma verdade, mas tem um acréscimo importante. Antes, deixa eu só mostrar a declaração do treinador português, abre aspas, vieram 2 vezes a Lisboa para me levar e eu nunca quis. Estava apaixonado pelo projeto que tinha no Al Hilal. Queria ir à final da Champions, da Ásia e no Mundial de Clubes. Agora já passou e penso apenas no Al Nassr. Só para contextualizar. Jorge Jesus nunca escondeu das pessoas próximas que o grande sonho da sua carreira era treinar a seleção brasileira, mas no momento em que pintou o convite ele estava ligado ao Al Hilal com multa rescisória astronômica. Ele acabou sendo demitido e depois tentou se encaixar na seleção brasileira, mas aí foi a vez da seleção dizer não para ele. Na oportunidade, o então presidente Edinaldo Rodrigues queria contratar Carlo Ancelotti, preteriu o técnico português e fechou com o treinador italiano. Jorge Jesus revelou que recusou 2 convites da seleção brasileira. Há alguns meses ele já tinha demonstrado, digamos assim, um arrependimento disso. O treinador português, ex-Flamengo, está hoje no Al Nassr. Se liga só no que ele falou. Brasil, que remédio. Não quero falar nisso. Estava apaixonado pelo projeto que tinha. Tinha na cabeça de ir à final da Champions da Ásia e ao Mundial de Clubes. Vieram 2 vezes a Lisboa para me levar e eu nunca quis. Agora já passou e continuo no Al Nassr. Na época o Jorge Jesus estava no Al Hilal, né? E a ideia dele era continuar na equipe saudita, disputando ali a Champions asiática, né? Enfim, para depois assumir a seleção brasileira. Mas nesse meio tempo o Brasil conseguiu investir em Carlo Ancelotti, acelerar a negociação com o italiano e agora tem um comandante para a próxima Copa. Jorge Jesus agora trocou o Al Hilal pelo outro lado, né, de Riad, o Al Nassr, o time de Cristiano Ronaldo. E eu te pergunto, será que um dia o Jorge Jesus vai comandar a seleção? Jorge Jesus revela que recusou 2 convites da seleção brasileira para o seu técnico do clube, do time masculino. Jorge Jesus, em uma entrevista para o Canal 11 lá de Portugal, ele revela que chegou 2 convites da CBF. E bom, ele disse o seguinte: Brasil, que remédio. O pessoal aí de Portugal, por favor, me explica o que é que remédio. Não quero falar nisso. Estava apaixonado pelo projeto que tinha. Tinha na cabeça ir à final da Champions da Ásia e ao Mundial. Vieram 2 vezes a Lisboa para me levar e eu nunca quis. Agora já passou e continuo no Al Nassr. Cara, pode ser que sim, pode ser que não, né, cara? Eu, sinceramente, não acredito muito no Jorge Jesus, não, cara. Mas também não é algo a se duvidar. O que você acha? Cara, e o Jorge Jesus, o português, chegou no Al Nassr já colocando todos os brasileiros pra correr, cara. O treinador foi contratado para essa temporada com uma grande missão: colocar o time para jogar, uma vez que foi a promessa feita a Cristiano Ronaldo para que o craque não deixasse o clube. E com isso o português já decretou que o atacante, o Wesley, também o Ângelo, os 2 jogadores que atuaram no futebol paulista, vão jogar pelo Sub-20. Além deles, outro brasileiro que tá absolutamente fora dos planos é o goleiro Bento. Eu fico parando para pensar como que os jogadores brasileiros conseguiram chegar a essa condição. O Wesley, por exemplo, saiu do Corinthians com a venda mais alta dos últimos anos do clube, valendo 18 milhões de euros, e hoje vale 4 milhões de euros e ninguém quer pagar. Pior ainda é a situação do Ângelo, cara. Ele que chegou a valer 23 milhões de euros. Na época do Santos foi comprado por 18 pelo Chelsea. Hoje vale 7 milhões de euros. O que assusta mais é o número desses 2 jogadores juntos. Se liga só, o Wesley fez 22 jogos com a camisa do Al Nassr. Apenas um gol, que foi na Champions Asiática.
Já pelo outro lado, o Ângelo tem 37 partidas e apenas 2 gols, um pela Champions League Asiática e um pelo Campeonato Saudita. Já sobre o goleiro, o brasileiro Bento, Jorge Jesus disse recentemente que não passa muita confiança para ele, que inclusive quer um jogador mais técnico, que saiba sair com os pés. Analisando tudo isso, seria talvez preconceito do Jorge Jesus com os brasileiros ou simplesmente falta de qualidade? E cara, que ponto chegou o nível do futebol brasileiro? Ir para a Arábia Saudita para jogar na base do Al Nassr, irmão? Isso é um facto. Como treinador, sempre pensei logo no início da minha carreira, e hoje continuo a pensar assim. Só que o início da minha carreira de treinador não é a mesma coisa que hoje. Hoje sou eu que escolho quem quer treinar. Hoje eu é que escolho quem quer treinar. E portanto, quando eu comecei a carreira não era tão bem assim. E face a essa pergunta, a seleção do Brasil, você sabe melhor que eu, nunca nenhum estrangeiro treinou a seleção do Brasil. Penso que também não vou ser eu. Agora qualquer treinador do mundo gostava de treinar a seleção do Brasil. De ir viver para Portugal, até porque imagino que não esteja nos seus horizontes regressar a Portugal para treinar. Não. O que lhe pergunto é, o sonho de treinar uma seleção ainda está por concretizar? Continua, mas é também numa perspectiva que eu faço como os clubes. Eu só que gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos, não é? Por exemplo, eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tivesse convites. Nunca tive, foi um convite do top 5. E as outras que eu tive, e agora cada vez menos, não é? Mas uma seleção brasileira já é diferente. Uma seleção brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não nego, não é? Mas será difícil, acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção do Brasil. Acho eu. Pode ser que mude, mas dificilmente eles não estão muito para aí que um treinador estrangeiro, seja quem for, treine na seleção do Brasil. Mas a paixão que eles têm, Cristiano, pode fazer com que seja um não brasileiro, quase brasileiro? Sim, se for um estrangeiro eu penso que serei aquele que poderei estar mais perto, não é? Porque só adeptos, fãs do Flamengo são 50 milhões. E portanto, mas eu não quero fazer um cenário de aquilo que possa acontecer na minha carreira, porque foi sempre assim que eu pautei a minha carreira. E aí, o que você achou dessa decisão de Jorge Jesus de recusar 2 vezes o convite para comandar a seleção brasileira? Você acha que ele tomou a decisão certa ou perdeu uma grande oportunidade? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!